falando sobre a importância de você cuidar do todo, né? E tem que se cuidar porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue controlar, né? O tempo Nós chega, a temos que conta cuidar. chega e você não consegue voltar para consertar. Sim, nós temos que cuidar da mente, do corpo, do espírito, porque esse corpo que nós temos é consequência, né? E quando a pessoa adoece, sempre há um desequilíbrio psicológico ou emocional, né? É Não tem verdade. nenhuma doença. A doença, quando aparece, 90% das doenças, quando aparece, ele vem desse desequilíbrio, né? Doença física mesmo. Doença física eu não digo, né? O que aparece fisicamente são, quando eu falo no aspecto físico, está ligado com acidente, queda, pancada, lesão, torcedura, luxação, impacto, acidente, né? Sim. Fraturas. Isso é físico. O resto, o resto é consequência do desequilíbrio mental, emocional, espiritual e campo energético. E a gente vai estar falando isso daqui a pouquinho. Os dias de hoje, é bom ir trocando essa ideia que tá pensando nisso, os dias de hoje, né? A questão mental, a gente fala, é a É nova tudo. geração que tem que lidar com a questão mental assim com muito mais cuidado, né? Mas não, é um todo, né? Hoje em dia a questão mental eu acho mais forte de tudo. Tá muito complicado. Mental e emocional. Quando a gente fala mental, mental entra o emocional, né? Porque Sim, existe uma diferença entre mental e emocional. E as pessoas às vezes confundem muito, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um desequilíbrio muito grande entre a razão e a emoção. E o que que manda? O que que prevalece entre a razão e a emoção? A emoção é mais forte, é verdade. entendeu? Você vê um casal que a mocinha fala assim: eu concordo com a minha mãe, porque o namorado que ela é usuário de droga, não trabalha, é vagabundo, não estuda, não tem profissão e é traficante. E a mocinha de 14 anos fala assim: a minha mãe tem toda a razão. É isso mesmo. Mas eu amo ele. Quando ela fala, mas eu amo ele, o que que é mais forte? A emoção. É. Então, você só consegue sucesso quando você coloca a emoção em primeiro lugar, né? Daqui a pouco vai ter um depoimento de um cliente meu, que ele fez só dois meses de terapia, incluindo a água, né? A água que ele utiliza dessa água, e ele eliminou 20 quilos em apenas 2 meses, entendeu? Meu Deus. E não tem 20 preço, quilos. né, E a Nayara? mãe dele, não tem preço. E a mãe dele ele eliminou por ela ser mais magra, né? Ela eliminou 10 quilos em 2 meses. Ele eliminou 20, porque ele Meu Deus. estava muito mais pesado, né? Ele estava com 105 quilos e o cara é do meu tamanho, ele é baixinho, tem 1,60 m e pouco. E ele ainda precisa eliminar mais 10, entendeu? Mas é o que eu falo, é que eu faço terapia e na terapia a gente trabalhou esses 5 elementos, né? O mental, o emocional, o espiritual, o campo energético e o espiritual. Tem que Sim. trabalhar esse equilíbrio. E o corpo sempre é consequência. Ó, você pode começar aí, não sei o que que você vai falar, depois você me chama, como é que vai ser? Eu vou dar abertura aqui para a gente Tá. dar início realmente. Mas é isso, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado aí pela apresentação, pela presença de todos, pela apresentação, desculpa, ó, pela presença de todos. Sei que tá beirando aí as festas natalinas, né? Muita sei que não curte Natal, mas acaba querendo uma atenção especial. Então tem que agradecer mesmo a presença de cada um de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui para apresentar o Nagai para vocês. E a gente tem muito orgulho em dizer, né, eu, a Dani, nossa família, que dizer que somos grande amigo, né, além independente da profissão, que sempre nos agregou bastante. Então, quem vai fazer hoje a palestra para nós, né, vai ser o professor Masakazu Nagai. Nagai, para vocês terem uma ideia, o currículo dele, né?
Ele é formado em medicina tradicional chinesa pela Escola de Terapias Orientais de São Paulo. Também é formado em hipnose e alfagenia pelo Centro de Estudo de Acupuntura e Terapias Alternativas de São Paulo. E também é formado em radiestesia e radiônica pelo Instituto Orivaldo Martins de São Paulo. Fora algumas artes marciais aí também, né, Nagai, que você não quis passar o homem é Não, complicado. aqui está um resumo, né? Aqui está um resumo, né? Eu sou professor também de quiropraxia, sou professor de massoterapia, professor de shiatsu, doin, e também sou professor de artes marciais e muito mais. Mas eu falo o seguinte, eu coloquei esses três porque basicamente a gente trabalha em cima dessa área aí, né? Eu devia ter Mas é um enchido prazer essa muito grande tela, hein? estar aqui com você. Com você agora, Nagai. Obrigado aí mais uma vez, tá, pelo apoio. Eu que agradeço e obrigado por você ter montado esse slide. Você caprichou mesmo, hein? Eu fiz até um print desse slide que eu mandei para você, você deu uma caprichada aí. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os convidados que estão participando dessa live e pega uma caneta, um papel aí que eu vou falar a importância da gente conseguir uma saúde e eu vou falar muito sobre esses 5 elementos, né? Tratar da saúde, não só o físico, né? Porque o físico sempre é consequência, né? Como eu estava falando daqui a pouco, agora há pouco, o físico sempre é consequência, é o efeito do desequilíbrio entre razão, emoção, espiritualidade e o campo energético, tá? Então, vamos falar. Pode passar a transparência aí, a próxima. Essa é a mensagem do doutor Ribeiro. Eu falo que nada acontece na sua vida sem a sua participação. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Tá bom? Próximo. Aí está o doutor Ribeiro, no qual eu tive a oportunidade de fazer o curso com ele sobre a ciência do sucesso, na época que ele lançou o livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Esse curso foi na Baixada Santista. Foi um curso bem, bem longo, bem extenso, o doutor Ribeiro, né? Esse é o cara, é um fenômeno. Eu admiro ele, tenho praticamente todos os livros dele. E eu falo que o doutor Ribeiro é um grande mestre da saúde natural. Ele elogia muito as terapias naturais e é um dos grandes líderes divulgando a cura através da água, né? Tem vários vídeos dele falando da importância da água, água alcalina, água ionizada, água antioxidante, pura e rico em minerais. Então, esse doutor Ribeiro, ele realmente é um fenômeno reconhecido mundialmente. E aqui no Brasil, os médicos não falam muito bem dele, principalmente os médicos novatos não falam bem dele, porque ele fala que a cura verdadeira não é um remédio. O remédio remedia, que a verdadeira cura está numa boa alimentação, uma boa qualidade de água, ingerindo corretamente. Então, nós vamos falar sobre isso. Próximo. Reflexão que eu falo assim, rejeitar algo que não sabemos é a maior de todas as nossas ignorâncias. Pessoal, nós temos que abrir a mente para entrar o novo. Nós, infelizmente, pela nossa cultura, tradicionalmente vindo de uma filosofia ocidental, né? Tem muita questão cultural e questão religiosa que, infelizmente, acabou prejudicando a nossa vida, principalmente questão de crenças, né? Nós temos muitas crenças negativas, sabotador no nosso subconsciente. Por isso que muitas pessoas não conseguem êxito, às vezes não consegue a cura total, porque nós temos um grande sabotador, e é esse grande sabotador que nós vamos falar agora, tá bom, pessoal? Próximo. Eu vou falar sobre a hipnose e a alfaterapia clínica. Eu sou o criador da alfaterapia clínica. A hipnose, as pessoas têm medo, acham que a hipnose, a hipnoterapia, as pessoas vão perder o controle, e não é nada disso. Na verdade, a hipnose é um estado de foco e concentração, né? A hipnose, a hipnoterapia é apenas a pessoa estar focado naquilo que ele tanto almeja descobrir. E por isso que eu criei a alfa-terapia, porque na verdade a pessoa está em estado alfa. Estado alfa é aquele estado de relaxamento consciente. Ele não está nem dormindo, mas nem totalmente acordado. Ele está pré-sonolência. E nesse estágio alfa, que você acessa o subconsciente, e o nosso subconsciente sabe todo o conflito que nós carregamos, principalmente conflitos emocionais. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem emagrecer, justamente mesmo tomando água, às vezes não conseguem emagrecer porque ela carrega uma carência, um distúrbio, uma ansiedade, um medo, uma compulsividade. Então, além da água,
A água é importante, sim, mas nós precisamos tratar o lado emocional. Próximo. O poder da mente consciente e o poder da mente subconsciente. Pessoal, o consciente, ele é claro, direto e objetivo. O consciente trabalha através das cinco órgãos do sentido: visão, paladar, olfato, audição e tato, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato. Então, esses cinco órgãos do sentido, ele trabalha conscientemente, né? Então, o consciente, ele sabe, ele enxerga a árvore, mas não enxerga a floresta. O subconsciente enxerga a floresta, mas não enxerga a árvore. Tá? Então, às vezes você olha uma pessoa, conscientemente você olha, você sabe definir, olhando é alto, moreno, bonito, né? Olha como o Márcio é moreno, bonito, charmoso, né? Olha o Nagai magrinho, baixinho, magricela, etc. O consciente sabe ver a parte externa, né? A aparência, mas o subconsciente trabalha o lado emocional, né? Você olha uma pessoa, você fala, não fui com a cara do fulano. Essa pessoa aqui, eu tenho a sensação que essa pessoa aqui é meio perigosa, né? Assim, e a intuição acerta, não é verdade? Então, o subconsciente trabalha com a intuição. O subconsciente, ele é global, ele é intuitivo, ele é emocional, enquanto que o consciente é lógico, ele trabalha com o raciocínio lógico. Por isso que eu disse, no exemplo anterior, a mocinha sabe que o rapaz não presta, é vagabundo, não trabalha, não tem estudo, não tem meta, mas ela diz assim: mas eu amo ele. Por quê? O emocional, o sentimental está no subconsciente. E aí é uma briga muito grande entre razão e emoção. Lembra daquela música do Leandro Leonardo? Paz na cama? Durante o dia a gente briga, e à noite a gente se ama, já viu? Essa briga Sim. entre a razão, né? E à noite a gente se ama. Então, tem muita gente que fica nesse dilema, né? E não sai, não desprende, não toma uma decisão. Fala que vai emagrecer, aí, né, vai virar um ano, vai emagrecer, chega na hora, carnaval, relaxou de novo, começa a beber, começa a comer demais, depois ele fala, não, vou para academia, e fica naquele dilema o ano inteiro, não? Passa o ano e, de novo, passa anos e anos, a pessoa nunca consegue ter uma meta bem definida. Então, vamos para o próximo. Aqui o consciente, ele governa em média 5% da capacidade mental. O subconsciente, ele governa 95% da capacidade mental. Mas tudo que o consciente passa, né? Ele passa, o subconsciente, ele aceita tudo naturalmente, tá? O subconsciente, ele é reação, o consciente age, o subconsciente, ele reage de acordo com o seu consciente. Então, por exemplo, se você fala mesmo brincando, mesmo brincadeira, você falando assim, eu sou burro mesmo, o seu subconsciente vai aceitar que você é burro. E mesmo a palavra não, não funciona. Mesmo que você diga, não, eu não sou burro. O consciente não entende o não. O subconsciente não entende o não. Então, pessoal, faz um exercício. Fecha os olhos e, por favor, não pense no Lula. O que vem na cabeça? O presidente Lula ou aquele animal que fica no fundo do mar, né? Não é mesmo? Lula. Então, quando eu falo uma palavra, o subconsciente vem a imagem, não vem a palavra. Olha, fecha o olho e imagine a palavra Titanic. Não veio a palavra escrito Titanic, veio aquele navio enorme afundando, correto? Então, todas as palavras estão gravadas já no subconsciente. E cada palavra ele tem uma interpretação, ou positiva, ou neutra, ou negativa. Entre positivo e negativo, né, tem muita gente, né, quando eu falo assim, pessoal, doença, ela não pensa na doença. Todo mundo vai pensar na doença. Não pensa na desgraça. Ela vai pensar na desgraça. Então, a partir de hoje, você tem que dizer a palavra afirmativa, né? Nunca diga, eu não consigo emagrecer. Diga, eu já estou emagrecendo, né? Diga, eu sou capaz, eu consigo. Nunca diga assim, no futuro também, tá? Você vai emagrecer um dia. Não funciona, pessoal. Você tem que dizer o seguinte: a partir de hoje eu já estou emagrecendo, porque o subconsciente não sabe o que é tempo e espaço. O consciente sabe, mas o subconsciente não sabe. E nós temos que entender que 95% do seu potencial está instalado já no seu subconsciente. Presta atenção: o limão não existe, certo? Mas se você imaginar um limão na boca, o que acontece, Márcio? Você pingar
Imaginar um limão pingando na sua boca, o que que acontece? Automaticamente aumenta a saliva. É certo. automático. Mas o limão não existiu. Você só usou a imaginação. A imaginação ele vai mexer com a bioquímica, vai mexer com toda a estrutura, vai mexer com o seu metabolismo, vai mexer com o seu órgão, vai mexer com a sua fisiologia, né? Se você começar a ouvir uma música romântica e começar a pensar no passado antigo, tem pessoas que vai ficar feliz lembrando o momento antigo e tem pessoas que vão ficar depressivas, né? Então, cada um vai interpretar de uma forma diferente de acordo com a sua experiência. E a partir de hoje, eu vou falar o seguinte, importante para vocês. Nós temos que ter uma filosofia de vida positiva, independente da sua crença religiosa. E nós, infelizmente, aprendemos muitas coisas erradas, ou distorcidas, ou interpretamos errado. Tipo assim, rico não entra no reino de Deus. A gente é pobre, graças a Deus. Quantas vezes eu vi isso? Que dinheiro não era importante. A minha mãe vivia falando que dinheiro não era importante, mas a saúde é mais importante. Pessoal, e hoje nós temos o dilema, a maioria das pessoas sofre com dificuldade financeira, trabalha, trabalha, trabalha e vive endividado para pagar as contas, não é verdade? Então, a partir de hoje, pessoal, vamos mudar a nossa crença. O dinheiro é importante, sim. Dinheiro é importante, eu tendo dinheiro consigo comprar um produto de qualidade, não é assim? Consigo ir na academia, consigo ter um plano de saúde, consigo pagar a mensalidade da academia, assim por diante. Então, o dinheiro é tão importante quanto a saúde. Não tem esse negócio de um mais importante que o outro. Igual eu perguntar para você, o que é mais importante para você, braço ou perna? Você vai falar, os dois são importantes, tá certo? Então é fundamental que você realmente comece a mudar essas crenças negativas, transformando ela em positiva. Então é importante que a partir de hoje, para isso, é fundamental que você consiga, a partir de agora, resgatar sua autoimagem. Então, segundo o Dr. Ribeiro, ele fala o seguinte: é, a nossa vida não é nem mais e nem de menos, ela vai de acordo com a nossa autoimagem, nossa autoestima. A nossa vida ela não é nem de mais e nem de menos. Ela vai de acordo com a sua autoestima, o quanto você gosta de você, tá certo? Então, quanto mais você gosta de você, mais determinação você tem, mais comprometimento você tem com você, né? Eu vou em restaurante, às vezes final de ano, comes e bebe. A pessoa fala, você não vai tomar refrigerante? Eu falei, não, mas é de graça. Eu falei, mas eu não quero refrigerante. Não sinto prazer em refrigerante. Eu levo a minha água, né? Eu levo o meu squeeze, eu levo minha água, e o pessoal fala, mas onde você vai? Eu tô com aquela garrafinha, né? Então eu falo o seguinte, é fundamental você cuidar da saúde, sempre, ok? Então, o consciente age, o subconsciente reage de acordo. O problema é que a maioria dos nossos clientes que não estão emagrecendo, não estão tendo sucesso, não estão sendo felizes, é porque no subconsciente ficou instalado que ela não vai emagrecer, que ela merece pesar 120 quilos, ou que ela merece faturar R$ 1.000 por mês. Né? O subconsciente dela está já instalado, então nós temos que acessar o subconsciente desses clientes, né? E fazer uma reprogramação mental. Tá bom? Daqui a pouco eu vou dar dando as dicas. Próximo. Próximo, tenta passar muito rápido. Então, segundo o Dr. Lá Ribeiro, fala o seguinte: nada acontece na sua vida sem a sua participação. Você é o primeiro a estar comprometido a fazer a sua grande transformação e você descobrir a causa principal, né, da saúde física, mental, emocional e espiritual. Ok? Próximo. Aqui nós temos 5 causas das doenças: psicológica, emocional, espiritual e energética. Então, o psicológico, como eu disse anteriormente, o psicológico e emocional tem que estar alinhado. Né? Eu falo assim para o indivíduo: o que, que você quer na vida? Ah, Naga, quero ter muito dinheiro, quero ter 1 milhão, quero ter um carro zerinho. Tudo bem, o consciente quer um carro zerinho, uma BMW, um carro que custa R$ 300.000, R$ 500.000. Mas o emocional, você vai perguntar para o emocional dele tem aquela crença. Mas aí todo mundo vai pensar que eu estou ganhando muito, os parentes vão pedir dinheiro emprestado, aí o emocional entra em contradição, por isso que ele não consegue. Aí existe um sabotador no emocional, na crença emocional, tá? Por isso que às vezes tem muitos casais que têm problemas de conflitos, né? Porque a razão fala assim, não, o cara é trabalhador, a esposa é bacana, é educada, trabalhadora, etc. Mas o emocional trabalha com a química. O emocional fala assim, mas eu não sinto desejo, eu não sinto atração, né? O cara é bonito, é perfeito. Você vê casais se separando aí, você fala, mas caramba, você viu o Kaká? Kaká, a esposa dele falou assim, largou do Kaká e perguntaram para ela, a repórter perguntou para ela, por que que ela estava largando dele?
Ela respondeu simplesmente: é porque ele é perfeito demais. Olha a resposta que ela deu. É que ele é perfeito demais para ela. Você entendeu? Então, acabou separando um casal perfeito, né? O jogador Kaká da seleção brasileira. Então, pessoal, é fundamental o consciente estar alinhado com o emocional, estar alinhado com o espiritual, né? A espiritualidade, nós somos seres espirituais que vivemos nesse corpo físico, né? Se você falece, você parte para o mundo espiritual, independente da sua crença, acreditar ou não, mas todo ser humano sabe que você é um ser espiritual. Quando você falece, o espírito ele vai sair da matéria, para onde cada um vai entender de acordo com a sua crença, mas a entidade espiritual ele deixa de viver nesse corpo, porque o corpo adoece, tá certo? O campo energético é fundamental, porque tem muitas pessoas adoecendo, ainda mais agora com 5G, Wi-Fi, TV, computadores, celulares. Tem gente que dorme com o celular do lado da cama, pessoal. Não vai entrar no sono REM, e aí você vai ter problemas que tem um sono agitado, vai amanhecer cansado. Campo energético. Tem gente que não pisa mais na terra. É fundamental você pisar na terra. Enquanto você não pisar na terra, você não vai descarregar eletricidade estática. Você vai cumprimentar alguém, está dando choque. Você vai abrir maçaneta do carro, está dando choque. Você vai abrir a geladeira, está dando choque. Você vai pentear o cabelo, está estralando. Você vai tirar uma blusa de lã, sai faísca. Excesso de energia estática no corpo. Tá? Então você tem que pisar. Isso chama íons positivo. E o íons positivo é muito danoso, é muito prejudicial à saúde, porque hoje o ser humano tem computador, TV, geladeira, forno micro-ondas, até máquina de lavar roupa. Todos esses eletrônicos emitem uma energia magnética e é altamente nociva ao ser humano. As pessoas não sabem disso, né? E hoje o celular é um grande vilão também, tá bom? Então deve dormir longe desses equipamentos eletrônicos e todo dia, se possível, pisar na terra, fazer essa descarga, energia magnética, você tem que eliminar ela, tá certo? Para melhorar a memória. E isso daqui, esse quarto aqui, que é energia energética, distúrbio dessa energia energética, você não entra no sono REM. Um dia nós vamos falar sobre a importância do sono REM, que o tempo não vai dar hoje. E o físico é consequência, né? Tá ok, pessoal? Física é sempre consequência. Vamos para causas 5 causas das doenças. Nós temos a causa da doença psicológica, emocional, espiritual, energético e físico. Então, é muito importante você entender que o físico só é consequência do desequilíbrio desses 4 acima, tá? Às vezes é psicológico, às vezes é emocional, às vezes é espiritual, às vezes é energético. E muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar. Por isso que eu sou terapeuta, né? Eu faço terapia online, e muita gente faz o equilíbrio e acaba descobrindo no estado alfa, no estado de relaxamento consciente, ela descobre a causa principal que está trazendo todas essas consequências. Eu faço atendimento, inclusive, online, e na simples pergunta que eu faço, eu já descubro onde está a raiz do problema, tá bom? Muitas pessoas só se preocupa com o físico, né? Com peso, vai no médico, uns exames de sangue, é tudo físico, tá? Exame de sangue, ultrassom, eletroencefalograma, tudo você está vendo físico, mas ninguém está avaliando. A medicina não consegue trabalhar. O psicólogo trabalha o psicológico, apenas o consciente, mas ele não consegue trabalhar, entender os 95% do subconsciente, tá? Espiritual aqui não tem nada a ver com espiritismo, tá? Não tem nada a ver com religião espírita. É um ser humano que tem que se tornar espiritualista. O que é isso? Tem uma mensagem de um grande mestre oriental que ele falou o seguinte: uma pessoa deve, com grande determinação, tornar-se mestre de sua mente e nunca permitir que a mente o domine. Então, a sua espiritualidade, ele tem que estar acima do consciente, acima do emocional. As pessoas ficam naquela briga durante o dia e a noite, né, paz na cama. É por causa que ela está só entre razão e emocional. Ela esqueceu que a espiritualidade tem que estar acima de tudo, né? A sua fé, a sua espiritualidade, sua meta tem que estar acima de tudo, tá certo, pessoal? Porque o hemisfério direito do cérebro, ele comanda a razão. O hemisfério esquerdo do cérebro, não, desculpa, esquerdo do cérebro é a razão. E o hemisfério direito do cérebro ele é emocional. E você só equilibra entre razão e emoção quando você está nas ondas alfa, no estado de pré-sonolência, que você consegue entender a razão, entender a emoção, e a emoção entender a razão. Tá certo? Ô, Márcio,
pessoal fala que o homem é razão e mulher é emocional, não é? Sim. Eu vou provar aqui que é o contrário. A mulher, apesar dela ser emotiva, apesar dela expressar melhor o sentimento, apesar dela chorar com mais facilidade, mas a mulher não é emocional. A mulher sabe lidar mais com a razão do que com os homens. Conta para mim, de cada 10 homicídios que acontecem entre casais, mais de 90% dos homicídios é o homem que provoca a morte. É o homem que vai lá e mata a mulher. Você não vê mulher saindo e matando o homem. Por que, que é um desequilíbrio emocional? A mulher fala assim, cara, eu não te amo mais. Eu não quero mais você. O cara fica totalmente desnorteado e vai lá e mata a mulher e dá 20 facadas, não é assim? Você não vê a mulher fazendo isso. É raro. Até existe, mas é muito raro. Tá? Mais de 90% desses crimes bárbaros é o homem que vai atrás da mulher, mesmo ela falando, não quero mais, não dá mais, ele não consegue entender. Por quê? O desequilíbrio é totalmente emocional. A mulher planeja, a mulher sabe planejar, a mulher, quando ela quer dar um golpe, você vê tantas mulheres que dão um golpe, ela tem uma sabedoria tão grande, quando vê, ela consegue fazer o cara perder todos os bens em pouco tempo, porque ela tem toda a sabedoria, toda a inteligência emocional em cima disso. E você vê o cara usa droga, bebe, vai lá, quando ele não está bem emocionalmente, quando ele não tem a mulher da vida dele, fuma, bebe, enche a cara, e aí um desequilíbrio. Então, provando para vocês, pessoal, que o homem, né, fala que o homem é mais razão. Não, não é que ele é mais razão. O homem ele é mais frio emocionalmente. Mas quando a emoção aflora, ele se desequilibra. Por isso que eu falo que o homem ele tem maior desequilíbrio emocional do que as mulheres, tá? Ele é mais frio, mais calculista, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então nós temos que equilibrar o fator emocional, psicológico, espiritual e o campo energético. Aí o corpo acaba emagrecendo, acaba conquistando toda a saúde naturalmente. Tá bom, pessoal? Então, próximo. Nós temos a euforia, tristeza, medo, raiva e preocupação. Essas 5 emoções, dentro da medicina chinesa, nós temos que equilibrar essas 5 emoções, tá? A euforia faz parte. Imagina, Márcio, se nós ganhar 50 milhões de reais na Mega Sena. Nossa, você vai ficar feliz. Mas tem gente que vai encher a cara, capaz de ter gente que infartar, não é verdade? Então tem É. que ter o equilíbrio, tem que ter a felicidade, tem. Tem gente que chega, não vê a hora de chegar no final do ano, né? Enche a cara, carnaval, final de Copa, do time dele, na final, arruma briga, confusão e muitos acabam perdendo a vida. Então, euforia demais. A pessoa tem que buscar o equilíbrio da felicidade, mas não a euforia. Então, a tristeza faz parte da vida, sim, mas tem gente que tem depressão. O medo faz parte da vida. Chega um cara aí armado na sua casa, lá você vai ficar com medo. Mas tem gente que vive em pânico 24 horas do dia. Raiva. Você sentir raiva, expressar raiva, não tem nada de errado. Agora, tem gente que vive com raiva e que hoje tem uma fibromialgia, todos it, é raiva reprimida. Pessoa que não consegue expressar a raiva. Pessoa que vive tendo dores no corpo é raiva reprimida. Pessoas que vivem tendo muito medo têm problema no aparelho é, urinário. Pessoa que tem muita tristeza profunda tem problema de bronquite, falta de ar, problema respiratório, tá certo? E pessoa que vive preocupado demais, preocupação excessiva, é sofrer com antecipação. São pessoa que vai sobrecarregar o estômago. Essa pessoa normalmente tem má digestão, não faz digestão. Por mais que ela tome uma água alcalina, não tem resultado por causa da preocupação excessiva. Então, por isso que eu faço alfaterapia para equilibrar essas 5 emoções. E essas 5 emoções estão totalmente ligadas com os órgãos internos, tá? A euforia compromete o coração e o intestino delgado. A tristeza demais compromete os pulmões, o intestino grosso. Mulheres que têm intestino preso, está ligado à tristeza profunda, tá? Ou algum problema respiratório. O medo, rins e bexiga. A raiva é fígado e vesícula biliar. Então, a pessoa que tem muita raiva tem inflamações, né? Pode desenvolver até uma cirrose hepática, ou pode ter problema de vesícula,
tá? Raiva demais pode até comprometer a vesícula, pode até perder a vesícula. E preocupação excessiva tem gastrite, azia, queimação, problema de estômago, estômago dilatado. No momento de preocupação demais, essa pessoa tem preocupação demais e acaba comendo demasiadamente, não faz digestão e acaba tendo problema de diabetes também, tá? Porque essas pessoas, preocupação demais também, acaba comprometendo o baço e pâncreas, tá? Ok, pessoal? Então, dentro da alfa-terapia, a gente equilibra essas emoções, tá certo? Próximo. E aqui fala a cura do poder da mente, tá? Essa revista é antiga, mas a ciência americana descobriu que o poder da cura, fizeram um grupo de pesquisa de pessoas que estavam com várias patologias, como estresse, pressão alta, problemas de várias doenças, como insônia, depressão, né? E as pessoas tomando medicação, um grupo de pessoas tomando medicação e outro grupo apenas praticando a meditação, se não me falha a memória, 2 vezes por dia, 1 vez por dia no hospital, na pesquisa norte-americana, e depois de um período, não sei quanto tempo foi exatamente o período, mas depois de alguns meses, o resultado foi surpreendente. As pessoas que praticavam a meditação teve mais êxito, sucesso na recuperação da saúde do que aquele grupo que tomava medicação. Tá bom? Então melhorou memória, melhorou problema cardíaco, melhorou problema de estresse, de ansiedade, de obesidade, tudo através da meditação. Porque quando você entra em estado meditativo, é o estado alfa. O estado alfa, automaticamente, os teus neurônios acabam liberando endorfina, morfina, analgésico, hormônio do sono, hormônio ocitocina, que é o hormônio do prazer, né? Por isso que pessoas que não têm hormônio do prazer, não liberam hormônio do prazer, são pessoas irritadas. E pessoas irritadas acabam tendo insônia. Se você ficar irritado, você não vai dormir, né? Às vezes o marido vai lá, tem uma vida íntima sexual, ele tá ali, deita do lado, porque ele atingiu o orgasmo e tá feliz, ele dorme. A mulher não consegue, justamente por causa da irritabilidade, tá bom? É muito importante você aprender a ter um domínio da mente. Próximo. Aqui o professor Nagai fala assim: não responsabilize ninguém pelo seu fracasso. Enquanto ficar culpando alguém, jamais terão a oportunidade de transformar a sua vida. Então, é uma filosofia que eu falo que, dependendo da sua crença religiosa, pessoal, nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Então, a partir de hoje, quando eu começar, eu tenho que aprender a entender que eu sou responsável do meu destino, né? Eu falo que Deus fez a parte dele. Agora, quem tem que buscar informações somos nós mesmos. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter grandes mestres dentro da medicina chinesa, dentro de Tai Chi, Kung Fu, dentro da medicina chinesa, dentro da massoterapia. Eu tive grandes mestres que eu pude aprender bastante sobre essa realidade da vida, tá bom? Próximo. Aqui tem o contato meu, professor Nagai, que é 19, para Campinas, 992881139. No Instagram, Nagai Terapeuta. E no YouTube, Professor Nagai. Tem vários vídeos meus, dicas de autoajuda para a superação dos conflitos internos. Então, eu gostaria de agora, para finalizar, falar a importância da água. A água é importante, sim, 70% do nosso peso, pessoal, é água. 72% do nosso peso é água. Eu pego uma pessoa de 100 quilos, mais de 70 quilos é líquido, tá? Eu queria que o Márcio passasse o depoimento lá da senhora, que ela eliminou 2 quilos, 10 quilos em 2 meses. Tem jeito aí, Márcio? Tem agora. O pessoal achando Beleza. aqui. Deixa eu Você só. tá bonito, hein, Márcio? Você tá brilhando, hein, Márcio? Rapaz, deixa eu só pegar ela aqui. É. Pronto. Tem tempo aí, Márcio? Tem tempo? Opa, filho, aqui a gente está em O casa. depoimento dela é 1 minuto. O depoimento do rapaz também é 1 minuto. Dá tempo, né? Tá Eu vou falar tranquilo. sobre como tomar a água. Como tomar a água para emagrecimento ou para restabelecer a saúde. Beleza. Pessoal, se não tiver saindo o som, eu configurei para sair o som. Vocês me mandam no chat aqui, mas eu acredito que vai sair sim. Vamos lá.
sabe, regrar a alimentação, tem dificuldade, de poder escolher os melhores alimentos, ser mais firme. Você foi acompanhando essa perda de peso, como que era? Era semanal? Ah, perdi mais 2, como que era? Eu já tinha eliminado isso. Você tem mais algum objetivo a mais, além desses 10? Você já está feliz com o que você conseguiu fazer? Pretendo perder mais 10. O Márcio está bem picotado, hein? É alta terapia? Toda. Fantástico, né, pessoal? Eu vou resumir o que ela falou, sem problema. Eu vou resumir para ela, para a turma aí que não ouviu. Ela é uma cliente minha que ela fez, até hoje, ela fez 6 sessões de terapia e ela utiliza essa água, né? A água dessa empresa aí, Hidra Vive, e realmente o resultado que ela está tendo é surpreendente, tá? Então, eu ensinei o modo de consumir a água e trabalhei o fator emocional dela também, né? Ela tinha muita mágoa, muita tristeza. Mágoa e tristeza também faz a pessoa inchar. Então, ela eliminou 10 quilos em 2 meses e ela quer eliminar, ela quer chegar nos 60 quilos, né? Então, ela tinha 80 quilos, 80 quilos. Enquanto que o filho dela pesava 105 quilos, 1,65 m e ele eliminou 20 quilos. 20 quilos. Vamos ver, ô Márcio. Dá para ver Passar o o ponto. vídeo do moço? Bem-vindo, tá? Fala mais uma vez para o pessoal, se apresente, fale como que era a sua situação antes de conhecer o professor Nagai e como que se sente hoje aqui. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal, ouvintes aí da professora. Obrigado pelo convite mais uma vez, professor Nagai, Diego. E eu queria deixar, né, o recado, né, para o pessoal fazer a autoterapia, fazer o procedimento terapêutico com o professor Nagai. Eu indico realmente, porque ajuda muito a gente a organizar a mente para crescer, para fluir, a gente consegue emagrecer, a gente consegue cuidar da saúde, a gente consegue cuidar de todos os campos, né? O professor Nagai falou, energético, espiritual, mental, todos os campos, né? Estou muito grato, né? E eu perdi mais de 5 quilos, né? Parece uma brincadeira a gente falando, mas em 2 meses perder 20 quilos é muito gratificante, é muita coisa, é muito bom para a saúde mental também, você sente muito melhor. Muito bom, né, velho? Fantástico. Tá sem som, né, Gai? Opa! Agora Ele foi. eliminou 20 quilos em 2 meses de, 2 meses de tratamento, fez apenas 5 sessões comigo no presencial. As 5 sessões a gente trabalha a equilibrar essas 5 emoções, né? Razão, a emoção, equilibrar o fator, a espiritualidade. Né? Quando eu falo equilibrar a espiritualidade, é você descobrir a sua missão. Qual que é a sua missão aqui na Terra? Quando você descobre a sua missão, o comprometimento com a saúde, ele dobra, né? Você tem muita foco e determinação. E o ser humano só precisa de ter foco, saber exatamente aonde ele está e onde ele quer chegar. É muito simples esse método que eu uso, porque eu faço com que o consciente entenda o subconsciente e o subconsciente entende o consciente. É você não brigar com o seu subconsciente ou o teu subconsciente não brigar com o consciente. É aquela música do Paz na Cama, você tem que entrar em harmonia com você mesmo. Quando você descobrir, entrar em harmonia com você mesmo, você para de brigar com os outros. As pessoas que vivem brigando com facilidade com outra pessoa, que na verdade ele não entende ele mesmo, tá? É uma confusão muito grande ele com ele mesmo. Então ele precisa controlar os outros, né? Você vê, por exemplo, um psicopata, você vê, por exemplo, um narcisista, né? Narcisista é extremamente egocêntrico, ele não consegue colocar no lugar do outro. É fundamental você entrar no processo de equilíbrio. A alfa-terapia vai ajudar isso. Então, pega a caneta e papel aí, pessoal. Quem quer ter saúde ou emagrecimento, primeira coisa, você tem que. Quando você come, você não bebe.
você tem que esperar 1 hora. Quem tem metabolismo mais ou menos 1 hora. Quem tem metabolismo bom pode tomar água meia hora antes, após a refeição 1 hora. Mas quem tem metabolismo difícil de emagrecer é 1 hora antes e 1 hora depois. Água da boa, é igual a essa água da Hidra, né? Alcalina, ionizada, antioxidante pura e rico em minerais. Pessoal, outra coisa importante, quando você come, você não pode comer fruta, porque fruta tem um processo digestório diferente de arroz, feijão, bife, peito de frango. Então, você não pode consumir fruta logo após. Tem gente que fala, vamos comer um abacaxi que é bom para digestão. Vai acelerar o metabolismo. Pessoal, fruta você tem que comer no horário com o estômago vazio. Líquido com o estômago vazio. Você pode pegar frutas e bater com água? Pode, mas com o estômago vazio. Faz uma vitamina de fruta, um pouquinho de aveia e tal. Você pode consumir com o estômago vazio, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você come, acabou de almoçar, e já toma um copo de água gelada, um copo de suco, pode ser suco de laranja. Ah, mas não tem açúcar, não tem problema. Vai te dar problema porque você vai ter azia, queimação, não metaboliza, não faz digestão. Por que nós temos a saliva? A saliva natural, ele foi feito para quebrar os alimentos, para quebrar moléculas, né? Triturar os alimentos. E você, quando você come, toma líquido gelado, principalmente, o teu estômago vai paralisar por 20 minutos, média de 20 minutos. E se for muito gelado, ele vai demorar mais que 20 minutos. Até ele chegar nos 36 graus, ele vai levar muito tempo. E tem gente que toma um copo de refrigerante junto com refeição, tá? Então vai ter problema de má digestão, e o organismo não consegue absorver os nutrientes suficientes nesse processo. Tá? Não deve consumir líquido durante nenhuma refeição. Então, água, no jejum, 2 copões de água. Então, um cara que eu peso 60 quilos, tá? Meu peso é 60 quilos, para 1,60 m de altura. Estou no meu peso ideal. Então, pessoal, se você acorda de manhã, toma 2 copos. Eu tomo 2 copos dessa água no jejum, tá certo? Depois de uma meia hora, você pode tomar seu café, tomar sua tapioca, tomar o seu café, mas não misture. Sobremesa, tem gente que come sobremesa após a refeição. Também não pode. Come sobremesa sempre com o estômago vazio. Fruta ou sobremesa, ou doce, ou líquido, sempre com o estômago vazio. Então, a dica é 2 copos no jejum. Antes das refeições, você pode tomar um copo de 300 ml antes das refeições. Após as refeições, espera 1 hora, tá certo? Na janta, antes da janta, também você toma um copo d'água, tá? Estou falando uma pessoa de 60 quilos, um copo de 300 ml antes. Também, antes do banho, é importante que você tome água para evitar de ter problema circulatório. E antes de dormir, um copo d'água para evitar problema cardíaco. Quando você dorme, é muito importante você tomar copo d'água. Tem gente que fala, mas se eu tomar água, eu vou acordar à noite, eu vou ter que fazer xixi. Então, é muito importante você consumir esses. Aqui está dando 6 copos, 2 no jejum, um antes do almoço, um antes da janta, antes do banho e um antes de dormir. Mas você pode tomar no período entre as refeições, você pode consumir líquido. A média por peso, uma pessoa de 30 quilos, né, é 1 litro. Para 60 quilos, 2 litros de água. Essa média. Um pouco mais, um pouco menos, porque você tem água na verdura, você tem água no tomate, nas frutas, né? Então, a média de água para você consumir é esse daí. Na verdade, é para cada 300 ml para 10 quilos. Né? Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, tá? Então, a pessoa você faz esse cálculo médio, tá? Então, se você, por exemplo, o Márcio, você pesa quanto, Márcio? 100 e quanto? Uns 160 por aí. Bicho, então você faz o cálculo, tá vendo? Ó, eu tenho 60 quilos, eu tomo 2 litros de água. Uma pessoa com 90 quilos tem que tomar 3 litros de água. Tá bom? Então, é muito importante evitar tomar líquido durante as refeições, tá? Principalmente gelado e principalmente se tiver açúcar. Se tiver açúcar, é pior ainda, ok?
Então, pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição. A outra coisa importante, para quem quer emagrecer, mastigue bastante. Coma bem devagar, sente o sabor dos alimentos. E se você puder mastigar o dobro do que você mastigava, isso vai saciar a fome. Você vai acabar comendo bem menos, porque o ser humano, os médicos não sabem disso. O ser humano, ele sacia a fome por quantidade de mastigação. Antigamente, pessoas mastigavam muito mais porque os alimentos eram muito mais duros. Hoje, por processo de industrialização, os alimentos são muito macios hoje. Então, as pessoas mastigam pouco, porque o alimento praticamente ele derrete na boca. É muito importante você mastigar bastante. Então, vamos supor que você, numa garfada, você mastiga 30 vezes. Então, mastigue 60 vezes, porque aí você vai comer metade do que você está acostumado a comer. Tá? Se você mastigar o dobro, com certeza você vai comer menos, ok? Isso vai ajudar. E não tomar nada de líquido, isso vai ajudar no processo digestório, vai melhorar no metabolismo, na digestão. E outra coisa importante que eu estava lembrando que, qual que é? É fruta, alimento, doces, né? Você pode comer doce sempre com o estômago vazio, tá bom? Líquido, vai tomar sempre com o estômago vazio. Quando o doutor Ribeiro fala, quando come, não beba. Quando beber, não coma, tá ok? E essa água dessa empresa Hidra, né, realmente é fantástico. Ele vai ter um processo mais rápido de metabolização, ele é 6 vezes mais rápido para ser absorvido pelo organismo, e tem uma vantagem, né? Às vezes você não precisa esperar 1 hora, né? Eu, por exemplo, meia hora antes eu já tomo um copo e meio dessa água, entendeu? Para você hidratar. Aí você fala, mas Nagai, eu tô com sede. Porque o cérebro confunde o sede com a fome, porque a região do cérebro de sede e fome é muito próximo. Tá? E quando a sua memória está fraca, na verdade está faltando água. Quando há 2% de falta de água no organismo, para hidratar o organismo, 2% você vai ter lapso de memória, você vai ter esquecimento. Por isso que as pessoas de 50 anos para cima costumam não sentir sede. E aí tem muito questão de esquecimento. Então a dica é a seguinte: lembre de tomar água sempre, né? Tem gente que coloca até um despertador no relógio para lembrar de tomar água naqueles horários. Tá bom, pessoal? Ô, pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Nossa, já é 9h07. Obrigado pela oportunidade, viu, Márcio? Qualquer coisa, se alguém quiser fazer pergunta, eu estou aqui. Nós que agradecemos, Nagai. E você falou uma coisa muito curiosa. Eu estou fazendo um curso de inteligência artificial e eu sei assim, que uma memória humana não tem muito a ver com memória, vamos dizer, inteligência artificial, né? Mas nesse Sim, próprio curso, para você ter uma ideia, o que é ensinado? Vamos supor, você quer um quadro que tenha cavalos marrom em um lindo campo sei, verdejante. Mas aí, sei, esse quadro que coloca os cavalos marrom, você só quer cavalo marrom. E se você sei. colocar, eu quero um quadro com cavalo marrom, mas não quero quadro que tenha cavalos pretos junto com esse cavalo marrom. Você sabe o que a inteligência artificial faz? Ele vai botar cavalo preto lá. Vai colocar. Vai colocar. Olha que coisa interessante com o que você falou. Mas quando você fala assim, ó, É? eu quero um aquário cheio de peixes lambari, mas não quero que Mas coloque eu não quero. tilápia. A E vai ter inteligência tilápia. artificial vai colocar 200 lambari e uma tilápia lá. Então, de Tem, por certa mais que você forma, é um fala não ensinamento quero. para nós. O não não funciona. O Não. não, entendeu? Nem para a Não, o inteligência não não artificial funciona. funciona. Pra vocês terem uma ideia. Não pode escrever tilápia. Eu só quero lambari. Só quero Exato. lambari. Você não pode escrever, não quero tilápia. Colocou tilápia, vai aparecer uma tilápia. Ele vai pôr lá. Pessoal, o Verdade. microfone está aberto, fiquem à vontade. Vamos aproveitar uma data especial, né? Uma palestra tão especial dessa, dá para aplicar muito no nosso trabalho, na nossa semana, no nosso dia a dia, né? Questão só trabalho, não, familiar também, que ajuda bastante. Fiquem à vontade. Nagai Cabral, boa noite. Tudo bem, Foi bom Cabral? te Boa ouvir, noite. rapaz. Graças a Deus bem. Gostei de você ter falado de 20 minutos após a água. Não sabia que era
300 ml de água pela manhã. Eu sempre tomo água Não, 300 com... por copo. 300 por copo. Oi? Você pode tomar mais. Ah, Eu ok. tomo meio litro Sim, de sim. manhã. Ah, beleza. Eu chego com praticamente isso e com limão, sem açúcar. Só com limão. Todos os Ótimo, dias. ótimo, Estou com ótimo. 73 agora, então tem que eliminar tudo. E 72 quilos, 1,62 m, eu tinha que estar no teu peso aí, 62, né? Já que eu tenho Médio, 1,62 m. médio. Mas depende da sua massa muscular, tá bom? Depende da sua Ah, massa ok. muscular, Ela é um entendeu? pouco mais forte. Entendi, entendi. Depende, tá? Porque depende da estrutura corporal, tá bom? Eu falo porque eu sou atleta, né? Eu sou atleta, eu pedalo, eu faço artes marciais, então eu tenho um corpo mais leve, mais magro, entendeu? Uhum, E uhum. varia muito a constituição da estrutura física, tá bom? Você Mas já a me média, conhece. mas a média que eu falo assim de manhã, já tomar 2 copos de água de manhã é fundamental você tentar tomar 2 copos de água. Cada E copo é de esperar 20 300 minutos por antes da 50. refeição. Aí sempre é bom, essa água nossa aqui, você pode esperar uma meia hora Sim, antes de cada refeição. beleza, Após tem que demorar um beleza. pouco mais. Agora a pessoa toma uma água ácida, de galão, água de torneira, a digestão é mais lenta ainda. Obrigado, querido. Um Parabéns, abraço. parabéns, Cabral. Parabéns. Eu não sei vocês, mas é, nós acostumamos tanto tempo a beber água de qualidade que é muito raro, mas dependendo, às vezes você vai fazer uma visita e você não tem ali a garrafa, você esquece a garrafa no carro, por exemplo, e você bebe uma água diferente, é muito estranho. Você estranha muito, porque Com não é certeza. a mesma água, parece que a água ela tá até amarga, né, Nagai? Não tá, não desce legal, né? E não Não, não sacia. desce e não sacia. E outra coisa, você toma uma água comum, né? O estômago, principalmente se você tiver com pressa, você acabou de tomar, ele faz barulho no estômago. A nossa água não tem esse problema. Você toma ele rapidinho já é absorvido, entendeu? Ô, Nagai, e por que que nós temos tanta, principalmente no início, quando bebemos a água da squeeze, por que que inicialmente nós temos tanta sede assim que a gente bebe a água? Sim, porque as células, quando você toma essa água, ele passa pela boca, que a primeira área digestiva é a língua. Então, quando essa água chega debaixo da língua, as células inteligentes, saudáveis, ela avisa o corpo inteiro que está chegando água saudável, está chegando medicamento saudável. Então, todo organismo, ele quer essa água. Por isso que no começo você faz muito xixi, muito cocô, você soa mais no começo. Você entendeu? Então, é um processo inteligente das células. Você faz um detox através dessa água. Então, é fundamental explicar isso para os nossos clientes, tá ok? Acontece muito, acontecia, né? Agora melhorou esse quadro, tipo assim, eu bebia água e se eu estou em casa, eu estou no escritório, dá sede, eu bebo água novamente. Só que ali, de repente, eu preciso ir no mercado, preciso sair 15 minutos, eu saí esses 15 minutos para fora, cara, a boca secava. Não é possível, estou Sim, passando mal. E esse entendimento meio que eu imaginava que parece que nosso corpo está batendo palma, né? Me dá mais, né? legal. Ó, tá vendo aqui, ó, tem gente que tá agradecendo, né, que tá se sentindo muito bem. A, a Maria Sérgio tá falando resultado fantástico do professor Nagai, né, dos clientes. Parabéns. E tem gente que segue direitinho tudo isso que eu tô dizendo de ensinamento. Parabéns, é isso mesmo, tá? E 36 vezes. Tem alguém que tá falando aqui, ó, a Jill, tá dizendo que ela mastiga 33 vezes. Legal. Tá bom de contagem. Mas é o certo, né? Quanto mais mastigar, é melhor, né? Verdade. Mastiga de um lado e Havia um passa para o pensamento outro. antigo, Pessoal, havia um pensamento então, antigo que era assim. lembrando que semana que vem, próxima terça, teremos live novamente. A live nós sempre fazemos uma semana dedicado à área da saúde, com orientações, né? E a outra semana mais dedicado à apresentação de negócios. Então, eu sempre friso, né?
está nas nossas mãos divulgar esse projeto para o maior número de pessoas possível. Acontece da pessoa não entrar para a live, não tem problema. Mas a nossa parte de estar insistindo, tá? Porque tem muita gente aí que está doida, uma hora dessa deve estar orando, pedindo a Deus, ó, eu quero um negócio bom na mão para tocar, que tem um produto que não vai me dar dor de cabeça com os clientes. Tá aqui, só basta a gente divulgar e colocar os convidados aqui na sala. Nagaya, a Célia perguntou aqui, ó, o senhor poderia repetir os horários de tomar os 6 copos de água, por favor? Tá, anota aí. De manhã, acordou, já toma 2 copos de água. 2 copos de 350 ou 250, dependendo do peso, né? 2 copos, de preferência, essa água no jejum, tá bom? Depois é antes do almoço. Você pode tomar antes também, mas antes do almoço, pelo menos 40 minutos antes do almoço, tá bom? À tarde, se você quiser tomar à tarde, você não pode comer sobremesa, né? Você pode tomar também à tarde, um copo à tarde, entre as refeições. Antes do banho, antes do banho, antes do jantar também, e na hora de dormir. Antes de dormir, toma mais um copo d'água, que vai dar em torno de 6 copos de água para uma pessoa que pesa 60, 70 quilos. Eu estou dizendo que quando pega uma pessoa bem mais pesada, uma pessoa que pesa 90 quilos, 100 quilos, ele tem que aumentar a quantidade, o copo tem que ser maior, tá certo? Então, o cálculo que eu faço aqui é cada 300 ml para cada 10 quilos. Anota aí, 300 ml de água para cada 10 quilos. Aí você faz o cálculo aí, tá bom? Para uma pessoa que pesa 20 quilos, 600 ml. Pessoa que pesa 30 quilos, quase 1 litro, 900 ml. Pessoa que pesa 50 quilos, 1 litro e meio, 1 litro, 1 litro e 600 ml de água. E 60 quilos, 2 litros, tá bom? É só você acrescentar isso sucessivamente. Ok? Maravilha, pessoal. Eu coloquei aqui os contatos do Nagai novamente. Quem quiser anotar, tá? O telefone dele, eu sei que tenho certeza que ele vai poder ajudar muito. A página dele do Instagram tem muito material, no YouTube tem muito material, muito interessante, com muito conteúdo bom para a gente aproveitar também, tá? E é isso, pessoal. Queria muito Boa agradecer. noite, boa noite a todos, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem? Joia. Professor Nagai, estou feliz da sua linha de pensamento, feliz da sua linha de terapeuta. Eu estudo essa área também, sou só uma estudiosa, tá? E Legal. aplico Parabéns. muito a PNL no Fantástico. meu dia a dia, a meditação e a PNL. O que eu vi de transformação Fantástico. desde quando eu comecei a usar a água, e eu também me motivou a trocar a minha alimentação. Eu estou na Perfeito. alimentação carnívora, né, mas eles chamam a da selva, né, da ancestralidade. Sei, E sei. eu percebi assim, meu corpo não está inchando mais, eu reduzi 5,4 kg em 15 dias. Parabéns, hein? E o ajuste da pele está sendo muito incrível, sabe? A textura da pele. Parabéns. Com É essa isso mesmo. alimentação da ancestralidade e junto com a água, a saciedade é incrível que acontece no corpo da gente. Incrível. É isso mesmo. Parabéns. E o PNL, para quem não sabe, é Programação Neurolinguística. E uma dica do PNL, você não evita de usar o não. E sempre fale para o subconsciente agora, né? Que é Você é já o está efeito ingressando. Zenão, né? Que a gente chama É, na lei da atração, que a gente fala, né? Quando a gente usa o não, você já quebrou tudo que você tinha intenção de fazer. isso. E outra coisa, Eu pessoal. quero emagrecer, eu não consigo emagrecer, já pesa muito, né? Eu Sim. tento me emagrecer, O, pesa muito. Não, eu quero, então quando eu quero, eu estou disposta. No que eu estou disposta, sim. eu vou fazer. E a dica o Gabriel, que emagreceu 20 quilos, é impressionante. Ele falou assim, que, Nagai, outro dia ele trabalha, né? E pegaram a água, né? Que ele pega o filtro, coloca na geladeira para gelar.
e o irmão dele trocou a água, simplesmente pegou a água dele e colocou uma água de torneira. Ele sentiu na hora o efeito, falou, mas essa água não é a mesma água. O corpo dele sente. E sobre PNL, pessoal, sempre usa a palavra. Quer falar alguma coisa negativa para alguém, chamar atenção? Sempre fale primeiro a negatividade. Ó, você me magoou, tô triste por você, você me deixou muito triste por causa disso, disso e daquilo. Mas, apesar de tudo isso, eu gosto de você. Apesar de tudo isso, eu te admiro. A palavra mas, e depois da vírgula, ele tem muito mais ênfase. Então, quer criticar alguém, fale primeiro os defeitos. Depois, vírgula, apesar disso, eu te admiro. Eleve a pessoa e dá um cumprimento, abraça a pessoa, tá? Eleve sempre o final, puxando, puxando para o positivo essa pessoa, ok? A palavra não também. Quando você quer conversar com alguém, com você, né? O assunto mais importante é sobre você mesmo. Anota aí, o não, ele é tão variado que o não pode ser talvez, quem sabe, se não chover, se der eu vou, né? Se der tudo certo, isso é tudo não, tá, pessoal? Quando você põe uma desculpa, é não. Ah, vai ter uma reunião. Ah, se der eu vou. Não, é não. Põe na cabeça. Você convida a pessoa, você fala, pessoal, vai ter um churrasco lá em casa, tal dia no meu aniversário, é de graça. Pessoa, quando? Aonde? Tem que pagar? Que lugar é esse? Se não sabe onde é, ele vai perguntar. Que lugar é essa chácara? Qual é o endereço? Ele vai te perguntar, porque ele vai. Por isso que o sim é sim. Agora o não é talvez, se der. Então, cuidado com a palavra não. Cuidado com a palavra talvez, se der. Então, a partir de hoje, diga, eu me comprometo. A palavra eu me comprometo é muito mais forte do que eu quero. E depois do eu quero é o desejo. O desejo é mais forte, porque ele é emocional. Mas o comprometimento, ele é muito mais forte que o desejo. Tá bom, pessoal? Nossa, eu falei isso hoje para mim. Eu me comprometo a mudar minha vida. Eu me comprometo a mudar minha saúde. Falei isso Parabéns. hoje, de manhã. Falei, hoje meu dia será incrível, porque eu estou comprometida com a minha vida. Falei desse jeito. É Que isso legal mesmo. você falar isso agora. Parabéns. Você, ó, você é Aline Marcela Risse, você tem parente em Mojimirim? Não, eu sou o Rice, meu é italiano, nós somos do interior de São Paulo. Não, porque eu tenho amigos meus, que é de Mojimirim, família Risse, de Mojimirim, tanto é que foi minha aluna de artes marciais, Então, o tá? Ela Rice chama na Ana Itália Paula é Risse. igual Silvio Souza aqui no Brasil. Ah, bacana, bacana. É comum. Legal. Parabéns, parabéns. Pessoal, pode me acompanhar, tem meu WhatsApp se quiser adicionar para tirar dúvida também, tá? Eu faço um teste online gratuito de 5 minutos de relaxamento alfa consciente, 5 minutos. Esse teste de relaxamento, passou no teste, é gratuito, depois se precisar de fazer terapia online, a gente faz, mas primeiro o teste é gratuito, tá bom, pessoal? Show de bola. Bom, mais uma vez, Obrigado, obrigado, viu? Nagai, obrigado a todos pela contribuição, né, e pela presença também. Estou gravando a live, daqui a pouco eu já baixo ela para compartilhar lá no nosso Telegram, tá joia? Então, pessoal, todos Pô, aí. rapaz, deu mais de 1 hora, meu. É que quando é bom, gostoso, né? Depois pode durar. A gente está em casa. Mas agradecer Legal. muito, pessoal, né? Mais uma vez. E é isso. Vamos para cima. Apoio estamos tendo de todas as partes. E está na nossa mão, pessoal. Tenham todos aí uma ótima noite. E Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Ouvir o Nagai dá para virar a noite ouvindo ele. Verdade, verdade, Osiris. A próxima, viu? A próxima eu vou falar sobre o sono, a importância do sono, que é água. Essa água ajuda no sono. Mas tem 5 dicas que atrapalham o sono, mesmo com essa água. Aí, se você quiser marcar, porque dia 20 de janeiro eu estou indo para o Japão. Vou estar dando conferência lá no Japão em janeiro, tá bom? Então, Legal. se quiser marcar numa próxima oportunidade aí, fazer uma live falando sobre a importância do sono e a importância de como você descarregar essa energia eletromagnética. Energia, é, energia positiva, tá? Essa energia Então, íons positivo que faz mal à saúde.
Vamos marcar assim. Já agenda o homem aí para nós, Márcio. Agenda ele aí para nós. Fechou. Vamos sim. Deus abençoe a Só todos, agendar. pessoal. Tenha uma ótima noite. Boa noite, Amém, obrigado. amém. Um abraço a todos e a todas.